Fala pessoal, a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui a respeito de forças elétricas. E tem um exercício que ele fala assim, ó. Duas cargas elétricas pontiforme Q1 e Q2 atraem-se simultaneamente com uma força instantânea de F igual a 5,4 vezes 10 a menos 2 newton. Quando estão no vácuo, o K, que é a constante, é igual a 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A distância entre elas é de 1 metro da outra. Sabendo que Q1 é igual a duas vezes... Sabendo que Q1 é igual a 2 microcoulombs, calcule o valor da segunda carga. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é listar todos os valores que ele colocou lá. Então, ó, o Q1, o Q2, o F, o K e a distância. Ele deu tudo isso daqui. O Q1, ele falou lá no exercício que são 2 microcoulombs. Ele falou, ele quer calcular o Q2. E ele falou que a força é 5,4 vezes 10 a menos 2 newtons. E a constante no vácuo, nós sabemos que é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a distância ele também falou que é 1 metro. Pessoal, esse exercício ele é bem simplesinho, mas ele tem uma pegadinha no meio dele. Olha só, se eu quiser calcular, é bem tranquilinho. Eu jogo na fórmula, onde a gente tem que a fórmula é força igual a K, que é a constante, vezes Q1 vezes Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Substitui os valores lá dentro. F vai ser igual o K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o Q1 que ele deu, que é 2 microcoulomb. Isso daqui transformando fica 2 vezes 10 a menos 6. Esse carinha aqui é 10 a menos 6, que é o micro. Aí coloca o coulomb lá. Então fica 2 vezes 10 a menos 6, vezes o Q2, que é o que a gente quer calcular, dividido aqui pela distância, que é o 1 ao quadrado. E ele também deu a força. Então a gente também já pode substituir, que é o 5,4 vezes 10 a segunda, a menos 2. Então vai ficar 5,4 vezes 10 a menos 2 igual esse carinha vezes esse dá 18. Vezes esse carinha vezes esse, soma a base. Ó. A base é igual, somos os expoentes. 9 menos 6 vezes o Q2. E o 1 é o próprio 1 ao quadrado, então não preciso nem colocar. Aqui vai ficar 5,4 vezes 10 a menos 2 igual a 18 vezes 10 a terceira vezes Q2. Pega esse carinha, passa lá para baixo dividindo. Vai ficar 5,4 vezes 10 a menos 2 dividido por 18 vezes 10 a terceira igual o Q2. Maravilha! Como que eu posso resolver essa conta aqui de uma forma bem simples? Pessoal, ó, se eu aumentar embaixo, eu diminuo em cima. Então, se eu andar a vírgula uma vez para cá, ó, eu estou aumentando o número. Para eu diminuir de menos 2, vai lá para o menos 3. Professor, mas não é maior? Não. O menos 3 é menor do que o menos 2. Então, vai para o menos 3. Então, é esse carinha aqui, ó, reescrevendo ele. Vou colocar aqui, ó, o Q2 vai ser igual a 54 vezes 10 a menos 3, dividido por 18 vezes 10 a terceira. Base igual, subtrai os expoentes. E esse carinha aqui, ó, dá para simplificar, vira 3. Então, o Q2 é igual a 3 vezes 10 a menos 3, menos 3. Aí, o Q2 é igual a 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa é a resposta do nosso exercício. Ainda tem algumas coisinhas para a gente poder falar sobre ele. Olha só, eu vou ler de novo o exercício para a gente ver se a gente não está errando nada. Duas cargas elétricas pontiforme Q1 e Q2 atraem-se simultaneamente com uma força de intensidade F igual a 5,4 vezes 10 a menos 2 newton. Quando estão no vácuo, a constante ele fala que é 9 vezes 10 a nona, a 1 metro de distância, e fala que o Q1 é igual a 2 microcoulombs. Se você for olhar nas respostas, lá vai estar escrito assim, ó,
feliz e contente, hein? Você vai lá, tranquilo, calmo, tal, aquela coisa toda. Aí tá lá, A igual menos 3 microcoulomb, o B igual a menos 0,033 microcoulomb, aquela coisa toda, tal, tranquilo. 0,5 microcoulomb, D igual, o D igual a 2 microcoulomb e o E igual a 3 microcoulomb. Aí você vem na resposta aqui e fala assim, ah, maravilha, o 10 a menos 6 é micro. Se é micro, eu vou lá na minha alternativa E e marco a alternativa E. E você errou a questão. Sabe por que você errou a questão? Por causa do seguinte, ó, esse carinha aqui, ó, ele é positivo. E ele fala no exercício, atraem-se. Se atraem-se, o Q2 tem que ser negativo. Então, esse carinha aqui embaixo, o Q2, vou passar aqui para cima, ó, o Q2 tem que ser igual a 3 microcoulombs, só que negativo. Então, você vai lá na alternativa A e vai marcar a alternativa correta do exercício. Pessoal, um outro exercício que o pessoal ficou com bastante dúvida é o seguinte. Ele fala assim, ó, durante 1 minuto, um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 16 amperes. Qual o número de elétrons que atravessa uma seção transversal do condutor naquele intervalo de tempo, dado o E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elementar do elétron. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, vamos listar o que ele deu. Olha só, ele deu o tempo, ele falou que é 1 minuto, ele deu que a corrente I são 16 amperes, e ele também deu que o E, que é a carga elementar, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se é elétrons, vai ser negativo. Só que no nosso caso aqui, nós vamos colocar tudo em módulo. Pessoal, a formulinha para a gente calcular isso daqui é essa daqui, ó. I igual a Q sobre ΔT, onde Q é a carga. Mas o Q, esse carinha aqui, a gente pode calcular como sendo N vezes E. Se é de elétrons, é negativo. Mas eu vou colocar aqui em módulo. Aí, como que vai ficar essa conta? Ó, o I eu tenho, então vou substituir o I aqui depois. Aí eu tenho o N e o E, dividido pela variação do tempo. Ele quer saber o número, é esse carinha aqui que ele quer saber, ó, o N, o número de elétrons que vai passar lá. Como ele quer saber o número de elétrons, eu não preciso colocar sinal nas minhas continhas. Agora eu vou substituir lá dentro, só que tem uma condição, sempre no sistema internacional. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou transformar ele para segundos. 1 minuto nós sabemos que tem 60 segundos. Pronto, agora eu já posso substituir na minha equação. Aí vai ficar assim, ó, o I, que são 16, igual o N, que é o que eu quero, a carga elementar em módulo, então 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela variação do tempo, que é o 60. Passa lá para cima multiplicando. Bom, vai ficar 16 vezes 60. Passa esse cara aqui dividindo lá para o outro lado. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, igual o N. Pronto, se eu resolver essa continha, eu resolvo o exercício. Olha só, pessoal, se eu aumentar embaixo, eu diminuo em cima. Então, o que eu vou fazer? Ó, anda vírgula uma vez para cá, aumentei embaixo, 16 é maior do que 1,6. Diminui em cima, menos 20. Menos 20 é menor do que menos 19. Ah, sério, professor? É, menor. Aí, então, como que vai ficar isso aqui? Ó? O 16 eu posso cortar com 16 e vai ficar 60 dividido por 10 a menos 20 igual o N. Agora, passa esse carinha lá para cima com o sinal trocado. Vai ficar 60 vezes 10 a 20 igual o N. Então, o N, pessoal, vai ficar assim, ó. O N, que é o número de elétrons, se eu diminuir embaixo, aumenta em cima. Maior que 20, 21. Então, 6 vezes 10 a 21 elétrons.
Essa é a resposta do nosso exercício. Pessoal, bora fazer os exercícios da apostila.